Novidades com relação a duas negociações, martelo batido com relação à situação do Rony e com relação à situação do Benjamin Garré aqui no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre essas negociações, os detalhes finais. Claro, a gente vai falar muito aí da negociação do Vasco, Fenerbahçe, IGB, que pagação de mico a do Vasco lá na Turquia, o que o Pedrinho está fazendo aí com o nome do Vasco da Gama, gente. Vamos falar bastante sobre essa situação envolvendo a 777 Partners, porque quem acompanha o nosso canal sabe que o Pedrinho não tem autonomia para vender as ações do Vasco da Gama do jeito que ele está fazendo. A 777 simplesmente ingressou um pedido aí na justiça, está dando o que falar e promete, hein, essa batalha jurídica. E claro, a gente vai falar aí sobre a preparação do Vasco contra a equipe do Flamengo, que é jogo decisivo aí do dia 15. Bom, o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e venha fazer parte aí da nossa família. Pessoal, começando a falar aqui sobre essa situação envolvendo a 777 Par. Quem é inscrito aqui no nosso canal sabe que as ações da Vasco SAF estão divididas ali em três potes. 31% que são pertencentes a 777, 30% que corresponde à porcentagem do clube associativo e 39% está subjúdice na Fundação Getúlio Vargas. A 777 adentrou com um pedido judicial alegando que o Vasco da Gama está vendendo as ações aí, procurando vendedores, buscando propostas à revelia sem consultar a empresa. E está buscando, paz, meus senhores, uma ação indenizatória. Isso está dando o que falar aqui na justiça. É uma coisa muito grave ali essa situação, porque a gente já alertava isso. O Pedrinho não poderia fazer isso, porque isso tem que passar pela justiça, tem que haver um acordo entre as partes. Na parte da noite, a gente vai falar mais sobre essa situação aí. Olha, que pode implicar em mais novidades judiciais. Meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Flamengo, um jogo decisivo, um jogo que se o Vasco ganhar, traz a paz, traz a moral, mas mesmo nós sendo vascaínos aí, fanáticos, clubistas, a gente sabe que diante da realidade daquilo que o Vasco da Gama está jogando, é muito difícil que o Vasco consiga vencer a equipe do Flamengo. A vaga do Vasco da Gama ficou, sim, ameaçada e muito ameaçada nas semifinais do campeonato estadual, diante do empate de ontem contra a equipe do Sampaio Correia. E o seguinte, se o Vasco perder para o Flamengo, consequentemente estará eliminado do campeonato estadual, porque aí o Vasco só poderia chegar a 17 pontos. E aí eu digo uma coisa para vocês:
vai ter cobranças aí em cima do Pecrim. Cobrança essa que já era para ter acontecido no dia de hoje. A torcida deveria se manifestar, me refiro aqui às organizadas, respeitosamente. Por quê, meus amigos? É o seguinte: depois que a tragédia vier, não adianta simplesmente cobrar. Tem jogador aí que está jogando sem pressão nenhuma e não tem entendimento que está jogando com a camisa do Vasco. É um time muito frouxo, é um time muito fraco. Bom, e os micos dessa diretoria continuam acontecendo fora de campo. A gente vai falar aqui sobre a situação de negociações e essa negociação frustrada aí com relação à situação do GB. Amigos, o Pedrinho teve a audácia de fazer uma proposta. Ninguém sabe se é 2, se é 3 bilhões. Não se tem transparência nenhuma. Essa é a grande verdade de euros. Mas aí, olha o papelão e olha como que o Vasco fica queimado. O Fenerbahçe faz exames médicos para anunciar a compra e simplesmente verifica que o GB tem uma lesão. Isso é uma coisa grave, gente. Porque de duas, uma, ou essa diretoria mentiu para o Fenerbahçe, como mente para a nossa torcida, dizendo aí que querendo empurrar um jogador que tinha uma lesão constatada, ou eles simplesmente não sabiam de nada e esse garoto estava aí com essa lesão na perna. Olha, é feio o que está acontecendo. E a gente está falando aqui de um ativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu fiquei até aliviado, sinceramente, desse menino não ter sido vendido, sabe por quê? Porra, enquanto o Flamengo, enquanto o Palmeiras vende jogador meia boca aí por 6, 7 milhões de euros, o Vasco quer se desfazer de um jogador que ruim ou bom, é um jogador de ataque por 2, 3 milhões. Uma diretoria aí que está vendendo o almoço para comprar a janta. Gente que já vendeu aí Palácio, que já vendeu o Orelhano, que já vendeu o Léo Pelé, que recebeu o mecanismo de solidariedade do Paulinho, e para eles ainda não é suficiente. Agora, pior é essa situação do Rony, cara. Essa situação do Rony, é, o Rony não vem para o Vasco. Mas aí a gente toma conhecimento hoje que duas coisas. A proposta do Vasco foi muito aquém de 1 milhão. Tá? O Palmeiras teria que arcar com 45% do salário do Rony. É até vergonha o Vasco apresentar uma proposta dessa. Daí o jogador, pelo menos, pede ali garantias, pede luvas. O Vasco não tem dinheiro. Meu irmão, por que tu vai atrás de um jogador desse? É para ridicularizar a instituição Vasco da Gama diante do Palmeiras, diante dos empresários? Para quê? E aí o que é mais louco, cara? Que o Vasco está fechando a negociação, fechou a negociação do Benjamin Garré. O Vasco está trazendo esse jogador por um empréstimo de 500 mil euros. Não é dólar, não, é euro. Com os valores econômicos fixados em 4 milhões de euros. Vasco se obrigando a comprar um jogador se bater meta, porque vai bater meta, porque vai ser titular num time que é fraco. Para que fazer uma contratação assim? Para dar cala a boca na torcida do Vasco?
E é o que eu estou falando, não esperem aqui que vai ser um cara, ó, porque não vai. E de quebra aí, essa situação do Eric. Mano, essa diretoria teve uma experiência recente trazendo jogador do futebol japonês, que é esse Oliveira, que era reserva lá e eles trouxeram para cá. O Vasco está trazendo um jogador que sofreu lesão ano passado. Banco de reserva. Irmão, estão brincando com o Vasco do campo. Vai dar merda judicial essa parada da 777. Por isso que ninguém fez proposta, tá? A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro corre risco de dar grande merda, porque eles não conseguem contratar. Espero que o Vasco não seja eliminado do Flamengo. Vai ser duro. E essas negociações aí da dose, pessoal. Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.